Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do podcast da Mahogany. E nessa temporada nós teremos entrevistas incríveis, nós teremos profissionais para compartilhar experiência, compartilhar conhecimento. E essa temporada está recheada de novidades e informações para você. Se você quer conhecer mais sobre o nosso podcast, se inscreva nos nossos canais e acompanhe, pois toda semana nós teremos um episódio diferente. Hoje nós vamos falar sobre explorando o mundo das fragrâncias masculinas. E para isso eu trouxe dois profissionais com muito know-how, mas eu não vou apresentá-los, eu vou deixar eles se apresentarem. Vitor e Brian, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vou pedir para o Vitor se apresentar e na sequência o Brian se apresenta. Vamos lá, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, né, sempre um grande prazer poder compartilhar o nosso conhecimento, né, tudo que a gente vem trazendo aí por todos esses anos. Como você falou, meu nome é Vitor Tenório. Eu trabalho na indústria há 19 anos. Ano que vem eu vou estar a metade da minha vida trabalhando com perfumaria. Nossa. Né? Trabalhando em grandes casas, pequenas casas, nacionais, multinacionais. Hoje eu estou na Capoane do Brasil. É uma carreira já de 8 anos nessa empresa. E atendendo a Mahogany com muito prazer, com muito gosto, né? A gente sempre fala que a perfumaria é uma paixão, e trabalhar com gente que a gente gosta, que é legal, que compartilha dos mesmos pensamentos é muito prazeroso. Então, aceitamos o convite com muito prazer, estreando no universo de podcast, né? Nunca dei entrevista, né? Ai, seja bem-vindo, vai ser maravilhoso, fica tranquilo. Claro, e pode chamar mais vezes. Com certeza. Estamos aí à disposição. Vamos lá então, Brian, se apresenta para quem não te conhece, o pessoal que já assiste podcast te conhece, mas vamos lá, que tem convidados novos, né? Vamos lá. Priscila, muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou o Brian Drummond, eu sou gestor de marketing da Mahogany, estou há 10 anos à frente desse cargo. Sou responsável por toda a experiência que a gente tem com os nossos consumidores e também com os nossos stakeholders. Muito bom. Gente, nós vamos começar aqui com a pergunta básica. E eu vou pedir para o Vitor responder. Qual que é o tamanho, né, da perfumaria masculina no Brasil? Ok. Vamos começar afunilando? Vamos lá. Quando a gente vai para a perfumaria no Brasil, de uma forma geral, nós falamos aí em média de 34, 35 bilhões de reais. De acordo com dados do Euromonitor, que é a ferramenta que a gente usa, dos quais 49% está ali no mercado masculino. Uns 47,5%, 48% está com o feminino. Então a gente já teve uma novidade aqui, né? Em 2022 o masculino ultrapassou o feminino, juntando, né, nacional e internacional. Legal. Sobra uns 2% ali que fica entre kits e unissex, que no Brasil ainda eu não posso precisar se ele é pequeno ou se ele ainda é mal medido. Mas a verdade é que essa dupla, né, masculinos e femininos, ela predomina no nosso mercado. Então, se a gente considerar ali uns 17 bilhões mais ou menos do universo masculino, 7% disso está nas marcas internacionais e todo o restante está nas brasileiras. Né? Essa é uma proporção que ela é muito típica do Brasil. Até se a gente for para outros países da América Latina, o internacional ele tem uma força muito grande, né? E isso na verdade nos mostra a força que as marcas nacionais têm, né? E o sucesso e o quanto a gente consegue transmitir a brasilidade nos nossos materiais, junto com qualidade de matéria-prima, de material, de frasco, de apresentação. Então, quer dizer que os brasileiros adoram perfume, né? Pelo que eu entendi, e honram a perfumaria brasileira. Isso não é novidade para ninguém, né? O brasileiro, ele tem aí a sua fama internacional, né? De tomar muito banho, de se perfumar bastante, de usar aí as suas águas de colônia. Isso eu falei só de valores, né? Se a gente falar de volumes, aí também a gente muito provavelmente está no primeiro lugar no mundo, né? Então essa é a nossa posição. E pegando o gancho aí do que você falou, como que as fragrâncias masculinas evoluíram ao longo do tempo? Porque a gente conhece muito fragrância falando do feminino. Uhum. Mas como que evoluiu aí ao longo do tempo essa parte das fragrâncias masculinas? Para quem está nos assistindo entender melhor e aprender até ter uma mini aula. Vamos para a aula de história? Vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente volta ali para o final do século XIX, né, pós-revolução industrial, a gente já saiu aí
começa a entrar, na verdade, no universo de fragrâncias que usam ingredientes sintéticos e que começam a se popularizar. Porque se a gente olhar para trás, não era a população que tinha acesso a isso, né? Era a monarquia, era a burguesia e era o clero, né? Lá no passado, se a gente voltar mais ainda, né? Antes de Cristo, eram sacerdotes e usava-se tudo que era natural. Quando você chega nas eras napoleônicas ali, usava-se de tudo também, né? Ninguém ia virar e falar, olha, Napoleão tá usando florzinha, né? Não sei não esse cara, né? Primeiro que não existia esse conceito, também se alguém falasse, guilhotina, né? Sim. Então não existia. Quando a gente chega na Revolução Industrial, que começa a popularizar, as coisas começam a entrar em linha de produção, começa a aparecer esses códigos de masculino e feminino, né? Que nada mais é do que reproduzir o ambiente que esse homem frequentava. E eu ainda estou falando de burguesia, então o que a gente pode dizer? Um homem dono de fábrica, dono de indústria, que tinha lá sua sala de madeira, sua mesa de madeira, que fumava o seu charuto, que tinha seu banco de couro. Então, olha os ingredientes que eu já falei, né? Sim, Só do ambiente, a gente já tira o que se esperava de um perfume e isso começou a pegar. As pessoas começaram a pegar esse código do masculino, enquanto as flores, as ervas, as frutas cítricas ali, né, que faziam parte de uma decoração, de um banquete, de um jantar, estava relacionado com a mulher, porque era isso que a mulher estava fazendo, né, o homem, de novo a mulher burguesa, né, estava fazendo isso. Então separou-se esses códigos e eles ficaram por muito tempo. A gente pode pular até ali na década de 40, né, que é onde o homem começa a sair do eau de toilette, não, desculpa. Da década de 40 que o homem começa a sair do pós-barba, né? Porque na verdade não tinha perfume, frascos enfeitados, bonitos para o homem. Era muito essa história prático, né? Era prático. Tá. E era pós-barba e eram essas notas aí que eu mencionei, né? Você vai evoluindo, a coisa vai popularizando, vai chegando no mercado e novos códigos vão entrando. Então quando a gente chega ali na década de 60, nós temos o Eau Sauvage, né, um perfume super clássico da Dior. Ele vem trabalhando com cítrico aromático, aí você começa a trazer frutas cítricas, depois você pula para final da década de 70, né? A gente pode mencionar Azarro e Polo, né, que são dois perfumes super fechados, assim, Chypre, o outro Fougère, né, que vai muito naquele universo dos aromáticos. E sempre foi esse estilo, tanto que se a gente pegar hoje mesmo, né, produto para barbear, ainda tem muito resquício daquele tipo de nota, né, aquele Fougère bem clássico. Chegamos na década de 80, tem um outro grande clássico aí que ele vem introduzindo os conceitos aquosos e frescos, que é o Cool Water, que isso traduz muito da perfumaria americana, apesar do Cool Water não ser americano, né, de frescor, de pureza, de água do mar. E aí a gente já traz mais um código, que é o código de frescor. Continuamos evoluindo, né? Esse código funcionou muito na década de 90. Se a gente pensar em 90, quem estava lá vai lembrar, era tudo muito light, tudo muito lindo, colorido, otimista, New Age, Enya, né? E esse código de pureza, ele funcionou por muito tempo. Mas também foi uma década muito criativa para a perfumaria e novas coisas foram sendo introduzidas. Legal. A gente teve o Angel, o feminino mesmo, Sim. né, que veio introduzir todo o conceito dos gourmands, e devagarinho também o masculino foi testando seus limites ali com as notas adocicadas. Sim. Né? Então entra um caramelinho aqui, um chocolatinho ali e a gente vai empurrando, né? Sempre testando dentro do limite do aceitável pro homem da época, né? Sim. E aquilo que soa como breakthrough, né? Como inovação para sua própria época. Hoje, né? A gente pode agregar tudo isso aí até aqui, né? Hoje a gente vai falar de cada vez mais gourmands, cada vez mais ambarados, né? A categoria oriental de classificação de fragrância é uma das mais importantes ainda, tanto no universo feminino quanto no masculino, e continua-se testando os limites, introduzindo florais, né?
E não aquele floral que sempre foi fácil de usar, né? A violeta, a íris sempre foi muito fácil. Flor de laranjeira também sempre esteve aí para o homem, o gerânio, a lavanda sempre estiveram aí. Mas a gente começa a testar, né? Onde a gente consegue chegar com um lírio, onde a gente consegue chegar com um ilang-ilang dentro do masculino. Que interessante. E ele vai quebrando as barreiras, né? O que a gente pode dizer é que a perfumaria está chegando num ponto de não retorno, de resgate de tudo que havia lá atrás, né, de naturalidade, de produtos universalizados para agradar a todos os gostos. Que legal, interessante. E Brian, você, né, já está bastante tempo aí mergulhado, acho que desde que nasceu praticamente, nesse universo. Perfume na veia. Perfume na veia. Mas a gente tem a visão do Vitor falando da mudança nas décadas, né? Uma versão mais, um contexto internacional que automaticamente impactou o Brasil, né? A gente sabe que os homens dos anos 90 gostam de perfumes totalmente diferentes dos homens dos anos 2000, né? Mas na sua opinião aí, e da sua experiência, que você viveu, né? Como que nos últimos anos a perfumaria masculina ela se transformou? O Vitor já deu alguns inputs, né, das notas novas, mas na sua opinião e pelo que você viveu, até na parte de comunicação, como que a gente aborda o cliente, é diferente antes, mas qual que é a sua visão sobre esse ponto? Olha, eu vou falar mais especificamente sobre o mercado brasileiro, que é onde nós estamos inseridos. Claro. O homem, né, a perfumaria brasileira, o homem, ele é bem mais tradicional. Então a gente tem uma peculiaridade onde a categoria, a família olfativa Fougère, ela é mais de 50% dentro da perfumaria nacional. Para quem não está tão acostumado com essa terminologia, são as notas mais aromáticas. Então, como o Vitor falou, né, isso veio ali do pós-barba, ele veio dessa sensação mais refrescante, e isso ainda hoje é uma realidade. Mas o que a gente vê, e casas como a Capuani, por exemplo, né, que são fornecedores nossos, eles não só fornecem aquilo que é a essência, mas como também os estudos de mercado. E a gente vai percebendo a evolução, e o Brasil, ele está cada vez mais aberto às novidades, coisa que ficou congelada por muito tempo. Sim. Não é isso, Vitor? Sim, precisou muito esforço das próprias marcas de irem empurrando aqueles limites, né? Porque o homem, ele tem essa característica, né? Ele não gosta de mudar, ele não tem muitas vezes uma biblioteca de fragrâncias em casa. Ele é fiel àquilo que ele gosta. E o homem brasileiro, ele ficou mais recentemente com a cabeça mais aberta. Acho que parte disso é um reflexo da globalização. Então, muito do que a influência das marcas internacionais refletiu para dentro do nosso mercado. E hoje a gente percebe o avanço de famílias olfativas, como, por exemplo, os orientais e até mesmo os cítricos, né, que existia antes uma repulsa, até falando, o cítrico ele é uma fragrância que é para body splash feminino. E hoje você percebe um avanço dentro da categoria de fine, ou seja, de perfumaria fina, dentro do masculino, no Brasil. Então, o que eu posso dizer, o que a gente percebe isso como tendência, é cada vez mais o homem aceitando. Ainda é maioria o Fougère? É maioria. Mas a gente vê ele lentamente perdendo um pouco de espaço para essas outras famílias olfativas que já são bem maiores lá fora. Legal. E você falou algumas coisas das notas, né, que é mais preferência do brasileiro, mas queria perguntar para o Vitor, né, de uma maneira mais generalista. Quais são as notas preferidas do brasileiro quando a gente fala de perfumaria nacional e masculina? A gente pode agrupar, né, as notas e os ingredientes em grandes grupos aí, que é aquilo que a gente chama de família olfativa. Sim. O pessoal já deve estar bem habituado com isso. Eu já ia perguntar do ingrediente, então já pode emendar uma coisa na outra, fica tranquilo. Mas assim, a rigor a gente pode falar dos frescores. Tá. Né? E em muitos casos o Fougère, hoje, ele já está muito associado com a ideia do frescor, que não é exatamente o que ele era no passado, né? Porque só para especificar um pouquinho, né, como o Brian falou, para separar o que é Fougère de o que era aromático, o Fougère ele é um aromático um pouquinho mais balsâmico, um pouquinho mais adocicado, por conta da influência da fava tonka, que é essa matéria-prima extremamente confortável, né? Ela lembra a baunilha, mas um pouquinho mais selvagem, talvez, né?
E nasceu essa família olfativa dessa associação. Mas a partir da década de 80 também, as pessoas foram colocando esse conceito de frescor junto do fougère. E hoje muitas vezes você encontra fougères que na descrição olfativa não tem nem a lavanda, porque associou muito o conceito. Então, de forma geral, é o frescor. É difícil falar o que o brasileiro mais gosta, porque olha o tamanho do país, né? É verdade. Mas, de forma geral, por que o frescor ele é tão bom? Porque ele serve para todos os momentos. Ele serve para trabalhar, ele serve para pegar um transporte público, para você ir de um lugar para o outro, ele serve para uma balada, ele serve para um jantar a dois. Ele é muito versátil nesse sentido. Então, ele passa essa questão de banho tomado, que o brasileiro valoriza tanto. E a gente sabe também que o corpo masculino ali, ele tem uma temperatura, né, normalmente um pouco maior do que a feminina. Então, a rigor, o homem reclama muito mais de calor do que a mulher. E o fresco, ele é uma ideia de frescor. O fresco é uma ideia de pureza para o homem, né? E, pelo menos na minha cartilha, né, se a pessoa sai para seduzir, a sensação de limpeza, ela é 50, 80, 90% do caminho andado aí. Te deixa mais confiante, né? Exatamente. Verdade. Sabe que, além de falar um pouco da preferência dos brasileiros, uma coisa que surge bastante dúvida é o processo de criação, né? A gente sabe que tanto na perfumaria feminina quanto na masculina tem todo um processo por trás da criação de uma fragrância. E eu queria entender um pouquinho melhor e até deixar o pessoal que está nos vendo e ouvindo a par sobre esse processo. Vou começar com o Brian, perguntando um pouco sobre a influência artística, né? Qual que é a influência artística no processo de criação de uma fragrância? Olha, Priscila, a gente até já conversou em outras vezes, né, um pouquinho sobre o processo criativo. E o processo criativo, ele é bem diverso. Então, uma centelha, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, às vezes, nós temos influências visuais, né? Então, a gente tem uma influência de cores, uma tendência de texturas, por exemplo. E muitas vezes a gente gostaria de trazer aquilo para a nossa marca e chegamos para uma casa de essência, como, por exemplo, a Capuane, e fala assim, que cheiro tem essa textura? Uhum. É meio disruptivo você pensar nisso, porque geralmente você pensa nos cheiros que os elementos da natureza ou sintético eles proporcionam, mas não uma textura ou uma cor. Mas isso acontece. Então, falando do ponto de vista artístico, muitas vezes a criação ela parte de um desejo de você poder, às vezes, adornar o lavabo de um consumidor, ou trazer isso para a vida do homem, que a gente está falando aqui da fragrância masculina. Porque ele está ali enfeitando, por exemplo, o armário, o banheiro dele, por exemplo. Uhum. Então, esse ponto de vista artístico a gente considera e ele pode, sim, influenciar na nossa criação olfativa com as casas de fragrância. Total. E, Vitor, quais são os desafios específicos nesse processo aí de criação de fragrâncias? Bom, transpor essa visão artística, ela já se mostra como um desafio inicial. Sim. Porque nós estamos no universo do subjetivo e por mais que exista uma biblioteca mental, né, tanto para os perfumistas, quanto para a gente do marketing, quanto para os avaliadores e até os vendedores, ainda assim é um universo subjetivo. Então, é um processo de tentativa e erro, né? Basicamente, né, você vai fazendo ensaios e você vai trazendo esse seu pensamento, essa sua biblioteca para dentro desses ensaios, buscando atingir o ponto de conexão entre criação perfumística e a mensagem que a gente quer passar a partir dali. Um outro desafio, aí eu não sei, talvez o pessoal me xingue um pouco, né? Fico até um pouco com medo. É que a gente ainda não tem um entendimento tão claro que nem toda fragrância precisa ter a mesma performance das suas irmãs, né? Porque cada mensagem, ela tem as suas limitações técnicas. Verdade. Também. Então, assim, um perfume para descansar, para relaxar, para trazer uma ideia de um bem-estar, ele não precisa gritar tão alto quanto um perfume para você sair na balada. Verdade. Né? Que até se a gente for no meu pensamento, também não precisa ser assim tão forte. Né? Então a gente tem essas desconexões que o consumidor,
O público, ele ainda tem essa expectativa de que a fragrância tem que durar 15, 20 horas, que ela tem que chamar a atenção de todo mundo. E isso acaba se tornando um desafio, porque muitas vezes, na mensagem que o perfumista quer passar, a gente fica lutando com essa necessidade, com essa limitação. Tem razão. E às vezes a gente quer atender essa necessidade, mas aí muda o perfil olfativo. Aquela fragrância que era para ser doce, delicada, ela acaba se tornando agressiva, né? E aí a gente tem que buscar o equilíbrio exato entre agressividade, potência. Obviamente, né? Somos indústrias, somos fornecedores, somos criadores de fragrâncias, e a gente precisa atender a necessidade do nosso público. Então a gente não deixa de olhar para esse lado, né? A gente tem que atender, e a Mahogany, ela tem a fama, né, de ser uma perfumaria que entrega essa potência, essa vitalidade toda dentro das suas fragrâncias, e isso faz parte do seu DNA. E isso a gente também quer entregar, mas demanda ali um pouco mais de tentativa e erro, um pouquinho mais de ensaios. E aproveitando aqui a sua deixa, tem uma dúvida aí pessoal, acho que também de bastante pessoas. A fragrância masculina, ela tem alguma relação com a autoconfiança do homem, por exemplo? Totalmente. Então, assim, o homem passa aquela fragrância para ele mudar, a gente falou do estado de espírito uma vez, mas é isso, né? Mudar a sua autoestima, ou mudar o seu ânimo, o seu humor do dia, isso tem a ver mesmo? Qual que é a sua experiência sobre isso que você pode compartilhar com a gente? Não, tem muitos, porque o homem, por definição, ele tem menos adornos do que a mulher para ser usados, né? A gente muitas vezes não vai trabalhar um brinco, não vai trabalhar um colar, não vai trabalhar uma maquiagem, né? Sobra menos para a gente poder investir nessa fantasia, né? Nesse mood, né? Porque para a mulher fica muito claro. Hoje eu estou me sentindo mais energizada, estou me sentindo mais ousada, né? E a gente trabalha isso na maquiagem, trabalha isso na roupa. O homem tem um pouco menos, então ele acaba olhando para a fragrância como uma extensão natural. E até do ponto de vista neurocientífico, né, a gente vai entender que começa a se criar uma codependência, né, porque é isso, né, confiança ela depende dos estímulos externos, né, e você chegar num lugar e falar, nossa, que perfume maravilhoso, que cheiro de homem bom, que... É bem isso mesmo, né? Receber o elogio é muito bom. É muito bom, isso é reforço positivo. E as mulheres estão sempre antenadas, né? Passa uma fragrância, elas, nossa, que cheiro é esse? Ai, que cheiro de homem, né? Elas falam que hoje já também a mulher reconhece um pouco da perfumaria masculina com um cheiro forte, um cheiro mais ousado, assim, que chama bastante atenção, né? Sim, sim. E dentro desse universo, né, a gente continua falando daquela questão de frescores, né? É sempre um fresco associado com uma pimenta. Verdade. É sempre um fresco associado ali com uma erva super elegante, né? Que as pessoas nem sempre reconhecem, mas elas reconhecem o efeito final, que é essa pureza, essa pureza não no sentido carnal da coisa, né? Mas que traz uma sensação boa. Sim, né? Sim, de uplifting, né? De elevação ali. Então, é igual a gente sair de casa sem o celular. Né? Tem gente que quando sai sem o perfume se sente nua também. Eu sempre vou falar também, né? Eu acredito muito que todo excesso esconde uma falta. Verdade. Né? Então a gente também não pode criar uma codependência ao ponto da pessoa não passei o perfume e ela se sentir mal o dia inteiro, né? Ela fica lembrando disso tudo. É um adorno, mas o objetivo maior é ser um complemento da personalidade e não a personalidade em si. Sim. Né? Aí a gente chega naquele ponto, né? Se a sua personalidade completa está baseada no uso do perfume, a gente precisa botar a terapia em dia. Verdade. Mas tem perfumes também para ocasiões específicas, né? E Brian, aí pela sua experiência, você que tem perfume na veia, como você mesmo falou, você pode dar algumas dicas de perfumes assim para festa, para trabalho, que é o seu gosto, mas assim que é uma preferência meio que masculina para compartilhar com quem está acompanhando a gente? Eu costumo dizer que assim, não existem as ocasiões, existem as mensagens que você quer transmitir, como o Vitor falou. Então, às vezes você quer transmitir mais pureza, mais leveza,
vá no Fougère, né? Traga esse lado mais aromático. Se você quer sentir mais confiante ou até passar um ar um pouco mais sofisticado, vá no amadeirado. São códigos atemporais que transmitem isso. Você quer ser um pouco mais sensual, por exemplo, vai no oriental, como o Vitor falou, você pode ter um toque de baunilha, uma fava tonka que dá aquele toque mais licoroso, você já dá essa sensação um pouco mais provocante. Você quer ser mais descontraído, é uma coisa mais dia, vá no cítrico. Então eu acho que mais do que ocasiões, são as mensagens que você quer transmitir. E como o Vitor falou, a fragrância, ela acaba externando aquilo que é a tua personalidade. Então ela acaba falando por si. Legal. Vitor, pra gente encerrar, eu sempre falo, gente, eu sinto que passa rápido esse podcast. Muito. A gente fica morrendo de medo, né, com adrenalina e tal, mas passa muito rápido. Pra finalizar aqui, quais são as tendências e inovações aí que a gente pode esperar para a perfumaria masculina nos próximos anos? E também que vocês compartilhem algumas dicas ou até curiosidades da perfumaria masculina que o pessoal não sabe que acontece, dos bastidores. Bom, a tendência que a gente vê acontecendo, eu havia mencionado já essa questão dos gourmands, né, ela continua se solidificando, ela continua sendo entendida cada vez mais como uma coisa humana e não como uma coisa feminina, e cada vez mais vai entrando nas composições. Então a gente pode olhar aí para alguns movimentos em relação a isso, né? O Bad Boy da Carolina Herrera, por exemplo, né? Ele tem um cacau muito proeminente, muito seco, muito específico, que até alguns anos a gente não costumava ver. E ele até pode ter passado um pouquinho do ponto, né? Porque depois eles retrocederam nas outras versões. Existe um Old Spice também, que apesar do nome ser lenha, ele tem um baita cheiro de cookie acontecendo ali. Então, do que a gente está falando aqui na prática, né? Do uso de ingredientes do universo de aromas, de criação de sabores dentro da perfumaria. Né? Então, isso está acontecendo. Né? Ele também tem um público específico, né? como a gente já havia mencionado. Ele está expandindo ali os limites da perfumaria. Então, esse seria um dos pontos. O outro ponto é essa convergência de ingredientes, que é mais ou menos um movimento que aconteceu com as cervejas e com os cafés. Quando as pessoas começaram a entender mais de cerveja, elas começaram a buscar ali, você vai afinando, você vai entendendo o que é bom, você vai buscando novas experiências e depois você não volta mais para o básico, né? No mínimo duplo malte. Né? Café, a mesma coisa, né? A gente começou a entrar um cafezinho tipo exportação, aí depois um importado, né? São esses caminhos sem volta de quando você começa a se tornar conhecedor. E conforme o nosso público vai se tornando conhecedor da perfumaria, que é um movimento que está acontecendo, porque nós temos podcasts, nós temos programas, temos influenciadores, temos escolas, temos escritoras, né, trabalhando em publicações e levando a cultura da perfumaria cada vez mais longe. A gente também não vai olhar mais para o básico assim tão fácil, né? A gente vai começar a buscar coisas mais sofisticadas, a gente vai entrar no nicho, aí já a gente vai entrar no indie, né? E o que acontece quando você olha pro nicho ou para as marcas independentes? Você não tem mais essa influência tão forte dos códigos de gênero, porque o DNA dessas marcas, né, desse tipo de perfume, que até a Mahogany já tem entrado também, né, através dos seus últimos desenvolvimentos, é a universalidade e a qualidade da matéria-prima, seja lá quem ela é. Então, quando eu falo de um ponto de convergência, é do homem entender que até uma rosa pode ser adequada para o seu uso. Né, uma rosa bonita, uma rosa bem construída, né? Por que não? A gente tem referências internacionais disso também. Não estou querendo dizer que vai deixar de existir as duplinhas, né? Elas vão continuar existindo, porque existe todo um mercado massificado que as consome. Mas quando a gente quer refinar, quando a gente vai entrando aí nos pormenores da perfumaria, é para isso que a gente olha. E, de novo, o masculino vai buscando ali as suas referências. Então é nisso que a gente acredita como casa de perfumaria. Muito bom. Acrescentar alguma coisa, alguma curiosidade? Eu vou deixar uma provocação. Oba!
Adoro provocação. A minha provocação é ouse. Então, experimente. Faço das palavras do Vitor as minhas. Fuja do óbvio. Então, ali o status quo, né, ele já existe. Então, os homens já sabem quais são as fragrâncias que já são comuns a todos. Mas, na Mahogany, por exemplo, já existem diversas opções que você pode fugir do óbvio. E você pode se descobrir gostando de outras famílias olfativas que vão conseguir externar a sua personalidade de uma forma muito mais bacana. Então hoje a perfumaria brasileira, ela está equiparada à perfumaria internacional em relação à qualidade, em relação à apresentação, e pode te surpreender. Dentro da nossa marca, por exemplo, já são diversas opções possíveis que você pode experimentar e com certeza vai se identificar com uma que vai fugir do óbvio. Então aqui a minha provocação é: experimente. E ouse. Essa ia ser, na verdade, a minha dica também, né? Ou a curiosidade, né? A curiosidade é: você pode usar qualquer coisa, né? A perfumaria, ela já serviu muito para seduzir, ela já serviu muito para você se expressar, e agora ela nos serve também para trazer o bem-estar. Verdade. E você, para sentir bem-estar, você tem que estar com aquilo que você gosta, né? Se despir aí de todos os códigos, de todas as demandas sociais que acabam incidindo sobre a gente, né? E fazer e experimentar aquilo que você gosta. Então a dica é essa. Gente, muito bom, muito enriquecedor. A gente teve muitas informações aqui diferentes e complementares, e eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando vai adorar. Quero agradecer muito a participação de vocês. Claro, eu agradeço. Já iniciamos essa terceira temporada com tudo, né? Então, agradeço bastante a participação, o conteúdo que vocês trouxeram, as experiências de vocês. E eu acredito que teremos novas oportunidades, né? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre perfumaria do Brasil. Só chamar. E a gente estará aqui. E a gente tá aqui, né? De prontidão. E você que está nos acompanhando, eu quero agradecer esse tempo que você esteve com a gente aqui no podcast. E não perca os próximos episódios. Até logo. Tchau, tchau.